Fala, meu lindo, minha linda. Que isso, hein? Tem que respeitar esse povo. O tema da mensagem de hoje talvez é o que trouxe você para cá. E talvez seja exatamente o que você está vivendo. Mas eu quero te pedir um favor antes de a gente ir para a mensagem. O povo aqui já sabe, você entendeu? Curte o vídeo, tem um likezinho aí, só apertar, não dói, não dá choque. Você curte, o YouTube entende que é algo relevante e manda para mais gente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, manda no grupo da família, pôs os amigos, pôs Isso aí, manda para todo mundo, até pros inimigos, entendeu? E a gente deve estar perto de um sonho já. Nós temos um desejo, um sonho de passar a marca de 10 milhões de pessoas no canal. E falta pouquinho, só 2 milhãozinhos só, quase nada. Então, se você não é inscrito, se inscreva e lembre-se, toda segunda-feira, sem faltar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Lucas, capítulo de número 22, verso de número 62, diz o seguinte: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Essa é a história. Porque você já vai saber, mas eu só quero que você entenda. Pedro está vivendo um dia muito caótico, um dia que não estava planejado, que ele não desejava que acontecesse, mas que por vários motivos ele sabia que aquilo iria acontecer. Então ele está vivendo aqueles dias que nós desejaríamos esquecer. O ser humano ainda não tem essa tecnologia implantada dentro de nós, mas se a gente pudesse, tem dias da nossa vida que a gente ia querer apagar para nunca mais lembrar. Tem episódios que acontecem que, se a gente pudesse, a gente apertava o delete e nunca mais lembrava. Mas a vida não é assim. E a vida, na verdade, ela é cheia de surpresas, e acontece muita coisa que foge do nosso controle, e outras que são resultados da nossa falta de controle e decisões equivocadas. E eu vou te falar como que isso nasceu. Eu estava gravando um podcast, participando de um podcast de alguém, e a pessoa perguntou para mim: Dave, qual é a diferença de uma vida ruim para um dia ruim? Qual é a diferença entre isso? Quando eu sei se o que eu estou vivendo é uma vida ruim ou apenas um dia mau que tem início, meio e fim? Eu confesso para você que quando ele me perguntou, minha cabeça deu uma leve travada, porque a nossa maior dificuldade é justamente dividir isso. Algumas coisas na nossa vida acontecem e a gente entra numa espiral de angústia, de dor, sabe, que parece que a nossa vida acabou, e às vezes o negócio é tão simples, mas porque a gente focou naquilo, parece que tudo à nossa volta não serve mais, e o desespero é tão grande que a gente já não consegue contemplar mais nada, e a angústia domina o coração, e a gente já pensa que tudo acabou e que não tem mais esperança. E muita gente nesse dia toma decisões drásticas na vida. Eu trabalho com pessoas e eu falo de Jesus para as pessoas. E uma das coisas que eu vejo é que algumas das nossas mensagens, Deus é tão poderoso que faz chegar nessa hora, quando parece que
não tem mais o que fazer. Que parece que o céu fechou e Deus não ouviu mais. Que não há mais esperança e que tudo acabou. Eu recebi um vídeo ontem de uma pessoa que estava em São Paulo, amigo de um amigo meu. Ele me mandou uma mensagem e filmou o Uber falando. E entenda, não é sobre nós, não tem nada a ver com a gente. Mas o que ele disse foi: eu estava com todos os remédios na mesa, pronto para tomar, mas uma palavra chegou na hora certa e Deus mudou a minha vida. Eu quero que você compreenda que os nossos olhos, eles nos traem. A nossa perspectiva sobre a vida, ela é minúscula. E os sentimentos que nos dominam, na grande parte das vezes, nos traem a ponto de nos fazer desgarrar de tudo aquilo que cremos, inclusive naquilo que vemos. E vai ficar claro a partir de agora dentro da palavra isso para você. O texto é um final de uma história. Um final um tanto quanto trágico. É Pedro chorando amargamente por algo que fez. E o que ele fez não foi pouco, o que ele fez foi extremamente grave. Pedro tinha acabado de negar Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro negou, o galo cantou, Jesus da cruz conseguia ver aonde Pedro estava. A loucura é porque o Evangelho, ele é preciso em dizer: Jesus da cruz alcançou no Pedro um olhar. É como se Pedro tivesse sido pego em flagrante delito daquilo que Jesus já havia predito: você vai me negar, Pedro, e antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro havia afirmado: eu jamais vou fazer isso. Mas fez. E quando fez e ouviu o galo cantar, o que pairou na memória de Pedro foi: ele disse. E quando ele olhou para o ele, que era Jesus, Jesus estava o olhando no fundo dos olhos. E a Bíblia diz que Pedro não suportou isso, desandou. Chorar amargamente é algo que poucos sabem. Tem gente que pensa que já viveu coisas terríveis, mas tem sempre alguém que está num barco mais afundado do que o seu. É muito doido isso, mas aqui, para mim, é muito claro a dor desse garoto, desse homem chamado Pedro, porque tem coisa pior. É porque Pedro tinha uma história com Jesus. Pedro tinha uma experiência muito extraordinária com Jesus. E aqui o Pedro transformou um capítulo em uma história. E quando a gente transforma um dia ruim numa história ruim, a gente invalida tudo de bom que a gente já viveu, esquece de todo o bem que Deus já fez por nós, e um capítulo se torna uma história. E é por isso que tem gente que vive refém de capítulos para uma vida inteira, chorando por algo que a lágrima já deveria ter secado, sofrendo por algo que já deveria ter sido resolvido, por apenas um motivo: transformou um capítulo em uma história. E agora, o Pedro acabou. O Pedro desistiu de tudo. E é só isso que você precisa saber. Um dia de Pedro excluiu 3 anos e meio andando com Jesus. Para você lembrar da história, Pedro era um pescador de peixes. Pescador. Foi encontrado por Jesus. Jesus usou o barco do Pedro para pescar, fez o Pedro pescar. E quando Pedro pescou, disse para Pedro: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de homens. E a Bíblia diz que isso mudou a vida do Pedro para sempre, ou pelo menos até o dia que ele foi embora. Isso mudou o Pedro, e o Pedro começou a andar com Jesus. E agora eu quero que você compreenda uma coisa:
o fato de termos um relacionamento próximo com Jesus não nos livra do dia difícil. O fato de amarmos Jesus e caminharmos com Ele não nos livra de dias difíceis. Entenda isso, meu lindo. Algumas pessoas criam uma falsa expectativa em nós de que se Jesus estiver, não terá tempestade. Não, lindo, esquece. Vou repetir. Algumas pessoas dizem para nós que se Jesus estiver conosco não haverá tempestade, mas a verdade é totalmente diferente. A questão é, se Jesus estiver comigo e tiver uma tempestade, quem está comigo tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. A questão é, se Ele está... É muito bom isso, né? Porque algumas vezes a gente precisa lembrar, precisamos refrescar a memória, porque tem dias que a gente esquece disso, que se Ele está, o que nos assusta para Ele é nada, o que nos afronta para Ele é nada. Ele acalma o vento, o mar, a tempestade, anda por cima das águas, transforma a água em vinho, cura o cego, paralítico, leproso, surdo, mudo. Ele pode tudo. Então, a Bíblia diz que o Pedrão está apaixonado, está in love com Jesus, andando com Jesus, e deveria ser incrível andar com Ele, porque você tem que imaginar que devia ser ação 24 horas. Imagina que maneiro você acordar e Jesus dizer bom dia. Aí você fala, que isso? Quem inventou o dia está me dando. Imagina ver Jesus pregando. Ver Jesus pregando era ver a palavra pregando a palavra. Não tem lógica, lindo. Ver Jesus servindo o pão, sabendo que Ele era o pão. Ele é o pão da vida. Entende? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então entende, a experiência de Pedro não é fraca, é a experiência. Só que no dia que ele tomou uma decisão ruim, ele esqueceu de tudo que viveu com Jesus. E a Bíblia diz que ele voltou a pescar. A história é um pouquinho mais longa do que isso, mas eu quero que você compreenda que a maioria dos nossos big deals, ou os nossos dias maus, não são resultados da omissão de Deus, mas são resultados de decisões que nós tomamos longe de Deus. Entendeu? A maioria das nossas dificuldades e dos nossos problemas não são a ausência de Deus, não, são decisões que nós tomamos longe dele. A gente tem que entender e assumir a responsabilidade. Imagina que Jesus tinha dito para Pedro: Pedrão, tu vai me negar. Pedrão falou: jamais. Quer dizer, Jesus não foi nem pego de surpresa, porque já sabia. Ou seja, não existe nada que você faça que Jesus faça. Oh my, eu. É que Ele é o God. Não existe. Então Jesus não foi pego de surpresa. Mas entende que nesse dia o Pedro abandonou tudo. E eu quero ser muito pontual nessa mensagem, porque eu sei que ela tem endereço certo. Sabe, talvez o que você está vivendo agora, o dia que você está vivendo agora, é um dia que você gostaria de esquecer para sempre. Mas algo a mais está acontecendo. Você está transformando um dia numa história. Então eu quero que você saiba que todos os buracos que a gente cai tinha placa sinalizando. Todos. A gente escolheu cair. Que dó, né? Todo mundo disse que esse homem era bravo demais. E você falou: eu quero. Agora se vire. Ora para Deus transformar. Sabe, não vai para esse emprego. Você falou: eu quero.
Todo mundo dizia, vai dar ruim. Tinha placa, tinha outdoor dizendo, dá BO. Você foi, caiu. Pois é. Então agora a gente entra no X da questão. Todas as vezes que você tropeçar ou estiver vivendo um dia ruim, eu quero que você lembre de um texto que hoje, enquanto eu lia no quarto, o Senhor me acalmou o coração. No dia que tudo estiver dando errado, que você acordou e estava normal, mas parece que no meio do dia se perdeu o controle e você desmoronou. Lembre desse texto. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta todos aqueles que estão abatidos. Eu vou dizer de novo porque eu preciso de uma expressão de alegria no rosto de alguém. O dia que você cair, lembre-se que Deus não deixará, se você permitir ser levantado, você caído. Então quando o dia for difícil, ao invés de desistir da história, entenda que é apenas um pequeno capítulo de uma história extraordinária que Deus tem para você. Se você está caído, permita que Ele te pegue pela mão e te levante e transforme uma história porque a gente não pode esquecer de um negócio. Sabe por que eu estou aqui pregando? Você não vai acreditar. É muito massa isso. Eu estou aqui pregando o fruto de um dos piores dias da minha vida. É doido imaginar isso, mas eu só estou aqui pregando porque um dia eu joguei a toalha. Teve um dia que eu joguei a toalha. Hoje no quarto eu tô com a Bíblia que era do meu avô, que foi a Bíblia que Deus falou comigo. Eu só viajei com ela porque era de carro, porque eu não tenho mais coragem de viajar de avião, porque vai que perde. Eu abri o texto que Deus falou comigo e eu via a marquinha do lápis que eu escrevi no dia, sabe? A marquinha do lápis. Foi o dia que eu joguei a toalha e eu pensei, caraca, acabou tudo. E pior que Deus já havia falado coisas incríveis sobre mim e eu esqueci de tudo. E eu pensei que aquele episódio era a minha história toda e que tinha acabado. E eu disse para o Senhor, Deus, se ainda há esperança, muda a minha história. Mal sabia eu que aquele era um pequeno capítulo de uma história muito diferente e que eu tinha acessado apenas uma parte e ainda pouco eu acessei, porque Deus tem coisas muito maiores e melhores para fazer. Como que a gente resolve isso? Resolve terminando a história. Pedro foi para a cruz, André. Pedro foi para a cruz da alma dele e Jesus foi para a cruz do Calvário. Ele acabou-se. Pensou que tinha acabado, mas a Bíblia diz que Jesus era bom de surpresa. Jesus é sinistro. Jesus fechou os olhinhos. Está consumado. E o Pedrão pensou, nossa, vou carregar isso para sempre. Mas ao final do terceiro dia, tem irmão que entendeu, vou dizer de novo. No Calvário ele gritou, está consumado. Fechou os olhinhos. Mas no final do terceiro dia, se tiver alguém com dúvida perto de você que não viu o filme, diz para ele, ele ressuscitou. Agora, se ele ressuscitou, há esperança para a árvore cortada ao cheiro das águas. Crescerá
e não cessarão os seus renovos. O Pedrão voltou a pescar, mas o amor que ele negou foi atrás dele. E encontrou ele na praia, depois de uma pesca fracassada. E a única coisa que Jesus perguntou para ele foi: Pedro, eu estou no final já, tu me ama? Me negou quantas vezes, Pedro? Tu me ama, Pedro? Sim, Jesus, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Sim, Jesus, eu te amo. Tu me ama, Pedro? A Bíblia diz que seu semblante caiu. E ele disse: tu bem sabes que eu te amo, Jesus. Jesus zerou a conta e resgatou a identidade do Pedro. O Pedro pensou que tinha acabado, que ele não sabia que Atos 2 já estava esperando ele, cumprindo-se o dia do Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente o vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que as portas do templo se abriram. Pedro saiu para fora dizendo: ei, não tem ninguém embriagado aqui. O que está acontecendo é o que o profeta Joel declarou: os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, correrão e não se cansarão. Ou seja, o dia que ele negou não acabou. Aonde nós pensamos que é o fim, Deus tem o poder para transformar em um começo. É isso, bebê. Quando tudo estiver ruim, lembre-se que o fruto de um dia difícil pode ser uma vida ainda mais extraordinária. Eu sei que é ruim de ouvir, mas tem gente que precisa passar por uns B.O. sinistros para dizer: Jesus, estava brincando, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Hoje eu sei a resposta. Qual é a diferença de um dia ruim para uma vida ruim? Dias ruins, mesmo com Jesus, é possível viver. Agora, uma vida ruim, se Jesus estiver com você, é impossível você viver. Acabou. Nós te amamos, ó Jesus. Eu não consigo ver. Meus olhos são frágeis, a minha visão é pequena. Mas agora eu imagino, Jesus, que corações estão sendo consolados, que remédios estão sendo jogados no lixo, que pensamentos de morte estão sendo sepultados, porque o Senhor é a vida, e o Senhor está chegando na história com uma palavra. A palavra é a sua, a última palavra é sua. E por mais que nos pareça que não tem para onde ir, se olharmos para você, Jesus, encontraremos o caminho. Nos mostra, Jesus, nos faz entender e enxergar que o que vivemos agora é um breve período de uma história muito maior que o Senhor programou. E que os nossos destemperos, as nossas péssimas decisões, o Senhor é poderoso para perdoar mediante o nosso arrependimento. E que se estivermos caídos, o Senhor nos levanta. Mas não queremos levantar para fugir de Ti, mas para ficar contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém.